se sentar, igreja. Boa noite, família CCI. Noite. Opa. O pastor Tony falou ali que a gente se parece, porque eu tô ficando com poucos cabelos, né, mano? É nóis. E eu vou contar porquê disso. Quando eu nasci, o pastor Tony viu aquele bebê, coisa fofa. Ele disse assim, ele orou, isso é fato, não estou inventando nada. Ele orou que esta criança seja 3 vezes mais do que eu. Em tudo. Então, eu sou 3 vezes mais bonito. Eu sou 3 vezes mais inteligente. E eu também sou 3 vezes mais careca. Há uns anos atrás, quem me conhece, eu era bem cabeludo. Eu tinha um cabelão assim, bem ridículo, eu diria. Bem cabeludo, e eu nunca cuidei do meu cabelo. E aí eu lá, bem cabeludo, eu tô na igreja aqui, aí o mano, né, mano? Eu me bato com o mano assim, aí o mano olha pra mim, o mano é careca. E o mano olha pra mim e ele diz assim, quando eu era jovem eu tinha o cabelo que nem o teu. E aí eu olhei pro mano e eu pensei, isso não é uma boa coisa. Mas glória a Deus, todas as coisas. Eu fui ver tratamento para carecas. Não sei se você já viu isso, se você nunca viu isso, glória a Deus pela sua vida. Mas ou ele te deixa broxa, ou ele é caro. E não funciona. O príncipe William, rei da Inglaterra, está ficando careca. E se o príncipe William, que tem dinheiro infinito, está ficando careca, não é o Joey, que tem dinheiro bem limitado, que não fica. Mas eu já estou esperando isso na minha vida. Gente, se puder apagar a luz aqui do púlpito, só para tentar enxergar um pouco mais o telão. Hoje de manhã a gente tem reunião do diáconos, a gente teve reunião do diáconos. Pode ligar as movies, só apaga o púlpito. De manhã teve reunião do diáconos e a gente compartilhando a palavra. O pastor Silvio comentou algo que eu achei muito interessante, eu queria dividir com vocês, que é o que você trouxe hoje para Deus. E sobre isso eu queria falar um pouquinho. Pode passar lá o primeiro slide, Léo. Eu queria começar falando de um pequeno estudo. Antes de eu ir para o Peru, eu li um pequeno estudo de uma página falando sobre o necessário e o essencial. E a primeira pergunta que eu faço para você essa noite é: o que Deus te pede? Gênesis 22, 2. E disse, aqui é Deus falando para Abraão: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis 22, 2. Abraão, nosso pai da fé, pelo qual todas as famílias da terra foram abençoadas, ele ouve de Deus o seguinte: pega o teu filho, vai lá, não sei aonde, e sacrifica ele. Se você conhece um mínimo da Bíblia, você sabe que Isaque é o filho amado de Abraão, que ele não tinha, a esposa era estéril, e que Deus disse que ele vai ter uma geração como a das estrelas e incontável como a areia do mar. E aquele filho que era a promessa de Deus, a promessa de Deus em pessoa, Deus chega para ele e diz: sacrifica. O que Deus está fazendo aqui é uma pergunta muito simples. Deus está falando: Abraão, você consegue viver comigo e nada mais? Você consegue viver só comigo e nada mais? Há um tempo atrás, 1 mês, 2 talvez, o meu notebook não ligou. Meu notebook já é um notebook velho, mas ele é um bom notebook. E eu trabalho com o notebook. E tudo que eu uso diariamente, vídeo e sites, e tudo está naquele notebook. E ele não ligou. Ele simplesmente não ligava. Eu apertava o botão, não ligava, e eu não sei o que aconteceu. Pensa numa criança desesperada. Eu me desesperei e ao ponto de ficar assim, eu não acredito que isso está acontecendo. Porque no momento lá,
não era o momento ideal de comprar um outro notebook, e aquilo lá ia ser horrível para mim se aquele notebook não funcionasse. E aí eu não cheguei a chorar, porque eu raramente choro, mas eu emocionalmente fiquei meio... Depois que a situação passou, eu olhei para mim mesmo, né, e olhei, nossa, que coisa estúpida. Porque aquele notebook estava tomando um espaço muito grande na minha vida. Ao ponto de quando ele simplesmente não ligou... Estão me ouvindo? Então, né? Ao ponto de quando ele não ligou, eu ter ficado, meu Deus, e meio indignado, como pode, porque, né, porque coisas más acontecem com pessoas boas. Né? Essas frases ridículas que a gente vive. Agora, pensa, era só um notebook, tu compra outro. Pensa agora, Abraão ouvindo a coisa mais importante na vida dele, o filho, que era a promessa em forma humana sendo cumprida na vida de Abraão. Deus diz, eu quero ele. Basicamente, Deus estava falando, eu quero tudo de você. E o que Deus te pede é isso. Eu quero tudo. A pergunta é, você consegue viver com Deus e nada mais? Algumas frases não bíblicas, né? A gente hoje no diaconato estava vendo muitas frases que a gente acha que está na Bíblia, mas não está. Uma frase que eu gosto muito é, o que você não pode dar não te pertence, você pertence àquilo. Porque se eu não consigo dar o meu notebook para alguém, é porque de alguma maneira aquele notebook está tendo um poder maior sobre mim do que eu sobre ele. E se o Abraão não consegue dar o filho dele para Deus, é porque de alguma maneira o filho dele está acima de Deus. E a pergunta é, o que Deus te pede? Tudo. Você consegue viver com ele e nada mais? Pode passar, Léo. E a segunda coisa é, o que você pede para Deus? Êxodo 33, 1 e 2. E disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, e a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, e enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Se você continua lendo o capítulo, aqui Deus estava cansado do povo. E Deus chega para Moisés e diz assim, cansei. O que eu vou fazer agora é o seguinte, o povo ele vai conquistar a terra prometida, eu vou lançar fora todos os inimigos, nada de mal vai acontecer, vocês vão conquistar todas as cidades, toda a terra prometida vocês conseguem, e eu vou enviar um anjo que vai cuidar de vocês em cada pedacinho de vocês andar. Só que eu não vou estar. O que você pede para Deus? Eu, Joey, peço que o meu cabelo não caia, mas Deus tem permitido muitas coisas na minha vida. Eu peço uma namorada bonita, linda, né? Uma menina de Deus, com conhecimento teológico, ministerial, que tenha fogo do Espírito. Gostaram agora, né? E eu peço um carro, não precisa ser uma Ferrari. Pode ser um carro ao menos. Pode ser um Lancer. Eu gosto do Lancer. Eu não quero ser rico, eu só peço o salário suficiente para poder viajar uma vez por ano para o exterior. É só isso que eu peço. No final das contas, a gente tem uma lista de pedidos e desejos muito grande para Deus. Listas que às vezes, se Deus estivesse aqui, eu acho que Ele estaria rindo. Um dos lemas que eu uso na vida, que é coisa minha, não copie, coisa minha, é crianças famintas na África. Quando a situação está ruim, e por algum momento eu estou meio fraco, e sei lá, por isso que eu falo que eu choro um pouco, eu vou chorar, eu estou num momento difícil, eu penso, crianças famintas na África.
existem crianças que passam fome na África. Quando você usa um peso como esse, todos os seus problemas ficam ridículos. E aí eu não consigo mais chorar, porque eu me sinto muito tolo chorando. Então, às vezes, quando eu penso, Deus, me dá um salário melhor, um carro melhor, eu penso, nossa, tem gente que não come. E eu estou aqui querendo o carro melhor. Então, às vezes, se você conseguir usar um peso real, porque realmente existem, talvez isso mude um pouco na sua cabeça. Agora, imagina que Deus chega para mim e diz assim, Joey, o teu cabelo não vai cair. Tu vai ter uma menina linda, com fogo do Espírito, ministerial e bababá. Tu vai ter o Lancer que tu quer. Tu vai ter um salário que tu vai viajar 2 vezes por ano para o exterior. Tu vai ter tudo o que teu coração deseja. Mas eu não vou estar. A pergunta que Deus faz para Moisés agora é: você pode viver com tudo, menos eu? E infelizmente, muitas vezes a nossa resposta seria: claro, eu consigo, Deus. No final das contas, existe uma frase, e eu falo que esse estudo eu li antes de ir para o Peru, porque lá na viagem missionária a gente teve a oportunidade de ir em lugares bem pobres. Em alguns lugares a gente via muito isso. A gente via pessoas que não tinham nada, mas elas tinham e isso era o suficiente. Vocês viram lá, o cara era no campo, tinha não sei quantos anos, e eles, lá não tem as máquinas de colheitadeira, eles colhem a plantação inteira na mão, eles passam o dia encurvado. A própria postura deles é uma postura meia encurvada, de tanto que eles trabalham naquela roça. Mas eles tinham lá o projetozinho, e eles iam, e eles tinham a Cristo, e quando eu olhava para eles, eu tinha a sensação, nossa, eles não têm nada, mas eles têm Deus. E isso era o suficiente. Pode passar, Léo. A frase que fica é: se é verdade que Deus e mais nada é suficiente, não é menos verdadeiro que tudo sem Deus não é o bastante. Amém? Às vezes a gente quer tudo, mas se não tiver Deus, não é o bastante. Moisés, no capítulo 33, ele fala: se tua presença não for conosco, a gente não sai do lugar. Ele diz: não me interessa se a gente vai conquistar a terra prometida. Deus diz: a minha ira vai na frente de vocês. O que Deus estava falando é, basicamente, vocês não vão nem lutar, porque eu já vou limpar o caminho antes de vocês chegar. E Moisés diz: não quero, porque se tu não está comigo, eu não saio do lugar. E essa é a segunda pergunta. Você quer a presença de Deus apenas? Porque tudo sem Deus não é o bastante. A gente vive numa sociedade que quer tudo. A gente quer o carro melhor, a gente quer o salário melhor. Ok, você trabalha, isso é bom, não se preocupe, não é errado querer viajar para o exterior. É muito bonito e até uma das melhores formas de gastar dinheiro, né, nesse mundo consumista. Só que às vezes a gente quer tanto essas coisas que aí a gente começa a colocar Deus num patamar onde ele não é tão necessário assim. Pode passar, Léo. O que Deus lhe deu, a todos foi dado. Parábola do talento. Vamos ler a parábola do talento. Abre comigo lá em Mateus 25. Mateus 25, do 14 ao 30. Jesus falando. Achou? Mateus 25, versículo 14 ao 30. Vamos lá. Porque é assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com um deles e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor.
Ora, depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos e os fez contas com eles. Então, chegando que recebera 5 talentos, apresentou-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia que és homem duro, que ceifas onde não semeastes e recolhes onde não joeirastes. E atemorizado fui esconder na terra o teu talento. E eis aqui tens o que é teu. Ao que lhe respondeu o seu senhor: Servo mau e preguiçoso. Sabias que ceifo onde não semeei, e recolho onde não joeirei. Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu tê-lo-ia recebido com juros. Tirai-lhes, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a todos os que têm dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem se lhe há tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Primeira coisa, talentos não é talentos, né? A gente sempre, essa palavra é ruim porque troca um pouco as ideias. É legal falar que Deus nos dá talentos, mas talento aqui é dinheiro. O Senhor dá dinheiro, vamos colocar aquilo como riquezas, porque não era pouco dinheiro, um talento não era trocadinho, era bastante dinheiro. Ele dá esse dinheiro na mão dos servos para que esses servos negociassem, fizessem mais dinheiro. Não muito diferente do mundo de hoje. E ok, ele vai embora. E aí aqui a gente tem a parábola dos talentos. Primeira coisa interessante é o seguinte: todos recebem talentos. Todos recebem riquezas. Todos recebem dons. Todos recebem alguma coisa que Deus colocou na sua mão. A palavra não diz: a um 10, a um deu 5, a um deu 1. A um ele não quis dar. A um ficou de boa. Todos recebem dons. Alguns mais, alguns menos, mas todos recebem. Alguns mais segundo a sua capacidade. Por exemplo, vamos falar, não vamos falar de dinheiro, vamos falar de dons, para que seja mais fácil a compreensão. Pastor Tony, ele recebeu o dom da palavra. Né? O pastoreio foi meio na raça, porque o pastor Tony ele começou como evangelista. Mas um dom que o pastor Tony não recebeu foi o dom de cantar. Não sei se vocês já perceberam isso. Ele não recebeu o dom de cantar. O dom de cantar foi dado a outras pessoas. Às vezes, a gente quer fazer algo que a gente não recebeu o dom, que a gente não é chamado. Isso acontece quando o pastor Tony resolve cantar. Então, a gente ora para que o pastor Tony ou aprenda a cantar. A gente vai ter coral agora na associação. Uma boa chance, pastor Tony. Ou que ele entenda que ele não tem o dom de cantar. Cada um tem o seu dom. Infelizmente, hoje na igreja, a gente reduz muito a cantar e pregar. Ou o cara canta ou o cara prega, ou ele é obreiro e varre. A gente, infelizmente, reduziu isso. Eu fui numa igreja muito grande em Curitiba, PIB, na época, faz muito tempo não, uns 5 anos já deve fazer. E aí lá na igreja tinha um cara que ele mexia com luz. E ele criou um software que custava R$3.000 para a igreja. Ele criou, controlava todas as luzes da igreja. Bom, a gente não está nesse naipe, mas a gente tem aqui umas luzinhas. O Sérgio Bira, a gente se matou. Se matou não, né? Porque a gente está aqui. Mas a gente se esforçou bastante para passar fio aqui por cima, aqui por baixo, para fazer essas luzes funcionar. A gente não sabe cantar. Mas a gente deu o nosso melhor através de luzes. Tá certo que a gente ainda, né, tem que dar uma ajeitada, algumas coisas aqui e tal. Mas através desse dom, que é um dom técnico, ele está servindo a Deus. Por isso tome cuidado, que às vezes fala, não precisa de luz. Querido, precisar não precisa de nada. Precisa de microfone, não precisa de violão, não precisa de nada. Deus só quer sinceridade no nosso coração. Se a gente faz tudo isso, é porque de alguma maneira a gente quer mostrar
com o que Deus deu para nós essa gratidão. A gente quer se esforçar para que tenha um clima agradável, tenha um som bom. É porque a gente quer fazer com que isso aqui seja o mais agradável possível. A gente faz isso para que homens como eu e você sinta-se assim. Porque para Deus, Ele só quer a sinceridade do nosso coração. Agora, cada um foi dado alguma coisa. Alguns vão servir a Deus através do seu trabalho. Hoje, as pessoas que mais estão contribuindo, visivelmente falando, né, para o país, é jurista, é o pessoal da Polícia Federal, é gente que está trabalhando lá para colocar atrás das grades quem já tinha que estar há muito tempo. E você diz, é só o trabalho dele. Gente, eles estão fazendo mais por essa nação do que muito pastorzinho aí jamais fez. Então não diga que muitas vezes o trabalho daquele cara não é algo que está contribuindo para o reino, porque está. Então eu não sei o que Deus colocou na sua mão, mas alguma coisa Ele colocou. E o que é interessante é que quando Deus coloca o talento na mão dessas pessoas, esse talento não vira do servo. O servo não está negociando, agora é meu. Tanto é que o que ficou com um só, ele esconde para devolver. Porque a riqueza que o Senhor coloca na mão do servo é para que ele faça mais riqueza para o seu Senhor. Então o que Deus colocou na sua mão é para que você dê frutos para Ele. Não adianta você dizer, é para mim. Tem gente que tem um dom aí, sei lá, de qualquer coisa e começa a ganhar dinheiro com isso. Até no meio gospel tem muito, mas qualquer área, às vezes você só está pensando em ganhar dinheiro com o que Deus colocou na tua mão. Querido, o que Deus colocou na tua mão não é só para tu ficar fazendo dinheiro para ti. O que Deus colocou na tua mão não é só para você ficar fazendo coisa para ti. Se Deus te abençoou de alguma forma, é para que você possa abençoar alguém com isso que Ele te colocou na mão. Isso é os talentos que Ele colocou na sua mão. Então, Deus te deu algo. Eu não sei o que Deus te deu, mas olha, você sabe o que Ele colocou na sua mão. E o que está na sua mão é para você fazer. O que você não pode fazer, não faz. Ela fez o que pôde. Você não pode cantar? Não canta. Bota a cabeça para fora lá, pastor. Canta aí, né? Mas talvez aqui lá, com os microfones e em som audível, talvez não é para você. Beleza, não tem problema. Mas o que Ele colocou na sua mão, faça. Pode passar. E o que você deu para Deus? A gente ainda está na mesma linha. Mas o que você deu para Deus, onde estão os nossos frutos? Para a gente passar rápido também, no mesmo capítulo de Mateus 25, no versículo 31 ao 46. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiros e me acolhestes. Estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste. Estava na prisão e foste me ver. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos forasteiros e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos visitar-te? E responderá-lhes ao rei: Em verdade vos digo que sempre que o fizeste a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Era forasteiros e não me acolhestes, estava nu e não me vestistes, enfermo na prisão e não me visitastes. Então também estes perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou forasteiros, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servirmos? Ao que ele responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, deixastes também de fazer a mim. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. É muito simples. Não precisa nem... Isso aqui não é uma parábola, não está escrito entre linhas. Isso aqui é
é o que é. Quando você faz para um pequeno, mais pequenininho, quando faz para qualquer um, quando faz para o próximo, você faz para Deus. Quando você deu comida para aquele que estava com fome, você deu comida para Deus. Então, o que você deu para Deus é uma boa análise que a gente faz na vida. O que a gente faz para o próximo? Quando Deus fala a parábola do samaritano, o samaritano, querido, a gente fala, o samaritano era um cara odiado pelo judeu. O samaritano não era um crente. O samaritano era alguém que para o judeu nem ia para o céu. O samaritano era alguém, era um traidor para o judeu. Então, quando Deus fala para judeu que um samaritano foi o próximo, Deus está falando, olha, aquele ali que ajudou fez muito mais do que aquele judeu que guardou sábado, que não sei o que não sei o que lá. Em outro evangelho ele fala que no dia do julgamento muitos falarão, mas expulsamos demônios, mas a gente pregou no teu nome. Quem faz isso? Quem faz isso é crente. Tu não vê um cara lá do mundo expulsando demônio. Quem expulsa demônio é crente. Então ali tu vê um monte de crente religioso que não praticou a religião pura, que é visitar os órfãos, as viúvas. Então, querido, no final das contas, ser crente do IBGE não significa nada. A grande questão é o que a gente está dando para Deus. E o Deus recebe através do próximo. O próximo pode ser aquele da sua família que está precisando de uma ajuda, seja ela qual for. O próximo é aquele que tu viu lá na rua, que tu percebeu que estava com necessidade. A gente está num momento no Brasil que a gente está com muito próximos para ajudar. Oportunidade de próximos não falta. Então, o que tiver ao nosso alcance, irmãos, a gente precisa manifestar o reino de Deus aqui e agora. E a gente só manifesta fazendo isso. Amém? Passa lá, Léo. Sabe o que eu queria? Queria muito que o pastor Tony buscasse uma água. Né, pastor Tony? Se tiver coca, acho que não tem coca. O que Deus nos ordena? Sexta-feira a gente teve um PG, uma reunião de jovens, e a gente falou sobre uma passagem em João. Não, errei, Mateus. Mateus 14. (22, 33). 22 ao 33. E é a passagem... Oxe, muito obrigado. Quando você fez a um pequenino, pastor Tony, fez a Deus. Aqui, Jesus anda sobre as águas. Passagem muito usada. Então vamos rapidinho. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entre mentes, o barco já estava em muitos estádios de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, quando sobre o mar, os discípulos andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo, tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele, vem. Pedro, descendo do barco, andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou o Senhor, salva-me! Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidastes? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém. Ok. Primeiramente, Jesus chega para os discípulos e diz, vai. Jesus não vai com eles. No primeiro momento, isso é meio assustador. Pô, Jesus manda eles por barco, lá vai ter um vento forte e Jesus não vai. Depois, Jesus começa a chegar neles e vai andando sobre as águas.
Eles tomam um susto e dizem, meu Deus, é um fantasma. Eles, não, tá de boa, sou eu. Aí a gente tem um lance ali de Pedro, o único homem sortudo que também andou sobre as águas. A gente fala muito que ele perdeu a fé, olhou para as ondas e tal, mas quer queira, quer não, ele andou sobre as águas. Foi o único que andou. A gente não estava. Então, assim, olha a ousadia dele e menos, né, ali no andar sobre as águas, como ele já estava. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Aí ele desfalece, mas ele chegou a andar. Então, não vamos falar mal do Pedro. Gosto muito dele. Agora, o que vamos trazer isso para nós aqui? Primeira coisa, muitas vezes a gente vai pegar um barquinho e a gente vai para o meio do mar. E aí o vento vai ser contrário e a gente vai começar a ser açoitado por ondas e as ondas vão bater e a gente vai estar lá no barquinho e aí de repente Cristo aparece. A gente está lendo Mateus, eu não sei se é Marcos que fala também, mas ele diz que os discípulos não creram porque eles não tinham percebido o milagre da multiplicação. Isso acontece muito na nossa vida. Se você é cristão há algum tempinho, pode ser muito pouco, você com certeza já teve experiências que Deus livrou a tua vida. Em alguma coisa, Deus livrou momentos difíceis, aquele momento que, eu estou sem nada, não consigo mais o que fazer, Deus vai lá e dá um escapezinho. Isso acontece. Você deve ter um testemunho. Só que o tempo passa e você de repente está lá desesperado de novo e aí você esquece que um tempo atrás Deus te deu um escape. E aí, quando a gente vê, a gente está desfalecendo. Gente, Jesus curava um monte de gente, Jesus multiplicava pão. Você vê um cara andando sobre as águas e você acha que é um fantasma. Se você tivesse um pouquinho mais ligado, talvez alguém falasse, olha, pode ser Jesus. Às vezes a gente vê um milagre acontecendo e a gente não consegue perceber, porque a gente esquece de tudo que Deus já fez na nossa vida. Naquele momento que as ondas balançavam o barco, e depois, não, realmente é Jesus, Pedro escolhe andar sobre as águas. Trazendo isso para o nosso dia, muitas vezes a gente não está disposto a andar sobre as águas com Cristo no meio da tempestade. A gente fica com medo no barco, a gente continua achando que é um fantasma. Sabe por que Deus mandou eles irem no barco sozinho? Para que o nome dele fosse glorificado. Todo o ministério de Jesus aqui na terra, 3 anos, coisas e coisas acontecem para que o nome dele fosse glorificado, ao ponto de um homem ser lá cego, surdo. Quem é aqui? Por que ele é assim? Ele só disse para que o nome de Deus fosse glorificado. E sabe o que acontece hoje? Deus quer glorificar o nome dele na tua vida. Só que às vezes a gente não está disposto a andar sobre as águas no meio da tempestade. Eu já falei isso aqui em outra pregação. Quando a gente está lá no barquinho, outro barquinho, gente, quando Jesus está no barquinho e a tempestade está acontecendo e o povo vai lá e fala, Jesus, acalma a tempestade, a gente vai morrer. Jesus vai lá, acalma a tempestade e diz, homens de pouca fé. Eles não eram de pouca fé porque ele não acalmaram a tempestade. Jesus só acalmou a tempestade porque eles eram de pouca fé. Então, um homem de fé não é aquele que simplesmente vai lá e acalma a tempestade. Tem tempestade na tua vida que não tem como acalmar. Acalma a crise aí financeira do Brasil. Vai lá, acalma. Tu não consegue acalmar. É uma tempestade que está aí. Ter fé é no meio dessa tempestade tu conseguir descansar em Deus, porque Ele está no barco junto contigo. E se Ele está no barco junto contigo, amigo, nada vai acontecer. Então começa a perceber, momentos difíceis vêm na nossa vida e Ele quer que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. A gente tem que começar a ter fé nesses momentos. Passa lá, Léo, para a gente terminar, irmãos. A gente falou hoje de manhã algo muito bonito que é o tema da mensagem, que é o que a gente traz para Deus. Pastor, meu filho, o que vai ter de importante hoje? Culto. Normal? Não, hoje vai aparecer o Batman montando num dinossauro, correndo atrás do Papaléguas. A gente chega hoje e o culto não dá para ser normal. Ter culto é normal. A gente precisa ter algo mais, a gente precisa do Batman montando o dinossauro atrás do Papaléguas. Passa lá, Léo.
O que você trouxe para Deus? Foi o versículo que a gente leu em 1 Coríntios 14, 26, hoje de manhã. Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito? Quando vocês se reúnem na igreja, um irmão traga um hino para cantar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem em línguas estranhas e ainda outra interpretação da mensagem, que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. A gente vive hoje numa igreja que a gente vai no domingo para buscar o que Deus trouxe para nós. Enquanto cultuar a Deus é levar o que você trouxe para Deus. Então, quando você vem hoje à noite aqui, a pergunta é essa: o que você trouxe para Deus? Qual música está no teu interior que tem que ser cantada hoje à noite para Deus? Eu estou falando aqui do dom de cantar, mas de salmodiar do seu coração, de declarar o seu amor para Ele. O que você trouxe para Deus? O culto acaba, às vezes a gente quer ir rápido para casa para ver Fantástico, mas às vezes tem irmãos lá no seu lado que estão precisando de um conforto, que você pode ter trazido isso para ele hoje. A gente tem que começar a entender que cultuar a Deus não é vir aqui sugar o que Deus quer falar comigo esta noite. Não, cultuar é o que você traz hoje para Deus. E essa é a pergunta para a gente encerrar. A gente ainda vai ter a ceia, mas é o que nós trazemos para Deus. O que você trouxe hoje à noite para Deus? Começa a pensar nisso, porque cultuar a Deus também não é só aqui. Você cultua a Deus na sua casa, no dia de amanhã. E o que você está trazendo para Deus? A gente olha Deus como só a fonte que vai precisar de tudo, mas Deus e eu é um relacionamento. E esse relacionamento vai e volta. A gente vê Deus como Ele é, o Deus Todo-Poderoso, e às vezes a gente pensa, Deus não precisa de nada, Deus não sei o quê, e a gente fica aquela sanguessuga. Mas às vezes a gente vai levar para Deus através do próximo, como eu falei agora há pouco. E muitas vezes Ele só quer esse relacionamento, onde eu leve a minha adoração, o meu louvor, e não venha aqui só para se sentir bem. Amém? Vamos se levantar, vamos orar. Amém? Baixe sua cabeça. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, porque Tu és bom, porque Tua graça tem nos alcançado, porque Sua misericórdia se renova a cada manhã. Perdão, Deus, porque muitas vezes eu vim no culto, papai, sem trazer nada. Porque muitas vezes, Deus, vim no culto apenas querendo me sentir bem. Porque muitas vezes vim no culto querendo experiências, papai. Enquanto, na verdade, Deus, eu devia vir te cultuar. Perdão, Deus, porque muitas vezes, papai, eu queria, Deus, que Tu realizasse meus sonhos, papai, sem perguntar se esses sonhos estavam no seu coração. Deus, eu me coloco aqui agora como um cristão, papai, colocando todos os talentos que Tu colocou na minha mão, papai, todas as riquezas, papai, que elas estejam à Sua disposição, Deus. Abra os olhos do meu coração, papai, que eu possa ver a necessidade do meu próximo, papai, que eu possa manifestar o Teu reino aqui e agora, Deus, que eu possa trazer paz, justiça e alegria nessa terra, Deus, que eu seja um canal de bênção, papai, que eu não seja um simples sanguessuga, papai, que não frutifica, Deus, mas que eu possa Te dar frutos, papai, 30, 60 e 100 por um, Deus, que realmente, papai, eu seja uma peça, Deus, nas Tuas mãos, Senhor, que eu possa ser moldado e usado através do Seu Espírito, papai, como igreja, Deus, é o que eu oro agora, em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia.